Segunda Crônicas, capítulo 3, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: onde nós estivemos ali começando, um pouco trabalho ali no centenário. Graças a Deus foi uma bênção. E glorificamos a Deus para que Deus venha enviar as almas naquele lugar, em nome de Jesus. Vamos ler só o versículo 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Miriá, onde o Senhor apareceu a Davi e o seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, no Oriá do Orná de Jebuseu. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, fale conosco, Jesus. Opera os teus milagres, as tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Contempla-nos, Senhor, com a tua glória e com a tua presença, para a glória do santo e grandioso nome do Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim: caminhando para o lugar santo dos santos. Amém? Amém. A Bíblia diz aqui que Salomão, porque Davi tinha um sonho de edificar um templo ao Senhor. Porque primeiro, nós sabemos que foi uma ordenança de Deus para Moisés. Moisés, quando saiu ali da terra do Egito para a terra prometida, ao meio desse caminho, Deus para ele, dá os 10 mandamentos para ele, e dá uma visão para ele, uma visão daquilo que Deus queria, que era o tabernáculo, que era algo que ele ia realizar para o Senhor, algo que ele que Deus ia estar operando no meio daquilo ali, aonde Deus ia estar andando com aquele povo. Era engraçado, irmão, uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: naquela época não tinha quem poderia fazer aquilo que Deus estava mostrando, não havia capacidade humana para fazer, porque Moisés tinha que falar assim, vou dizer, esse controle, dá um exemplo. A minha imagina, eu tenho uma visão de controle aqui, falar para o irmão Plínio, eu vi assim, um controle, é tipo um controle com botão, tanto disso, de repente, o irmão Plínio fala, então eu vou fazer, e de repente ele fazia esse controle aqui da mesma maneira que Deus me mostrou. Não, porque naquela época não tinha ninguém capaz de fazer isso. Mas Deus mandou chamar certo homem, e o seu Espírito entrou sobre a vida desses homens, e eles começaram, Moisés falava para eles, e eles começaram a fazer a arca, fazer ali o candelário, começou a fazer as mesas, começou a fazer a pia de bronze que ficava do lado de fora, e tudo começou a ser feito. Deus também começou a falar como ia ser a cortina, como ia ser a montagem, como que ia ser a corda, onde ia parar, onde não ia, como que ia desmontar, como que ia montar, quando que era para montar, quando que era para desmontar. Porque quando ele estava desmontando, ele saiu andando. Quando a nuvem parava, ou então a coluna de fogo parava, significava que Deus queria que ele ficasse ali. A primeira coisa que ele fazia, ele pegava e começava a montar de novo o tabernáculo. Mas na época de Davi já não havia o tabernáculo, mas havia os intestinos, havia algumas coisas que tinham se perdido, mas eles ainda faziam lá e colocava, vamos dizer, a arca para eles adorar o Senhor. Mas Davi olhou para aquilo e achou muito simples tudo aquilo. E falou assim: Deus, eu quero edificar um grande templo ao Senhor. Só que Deus falou para Davi não poderia fazer esse templo. Quem poderia? Porque havia sangue na mão de Davi. Davi tinha sido um homem guerreiro, um homem de conquista. Esses dias eu falei sobre isso aqui na igreja. Quem era Davi? Por que Davi não pôde edificar? E o seu filho, Salomão, Deus escolheu os seus filhos Salomão. Porque Salomão significa Oxalá. Oxalá que significa paz no hebraico. E então, irmão, quando Deus vê aquela criança Salomão, decidiu ser Salomão, porque ele é um menino de paz. É esse que eu quero que levanta a tabernáculo. No seu primeiro ano de reinado, nos seus primeiros meses, ele
ele pede sabedoria para o Senhor, e depois que ele pede sabedoria ao Senhor, o Senhor dá sabedoria a ele, ele começa a falar: Deus, eu quero construir aquilo que o meu pai, o Senhor prometeu para o meu pai, eu quero fazer. Mas ele começa a juntar as madeiras, ele começa, vamos dizer, correr atrás das coisas, mas sem construir. Depois do seu terceiro ano de reinado, ele começa uma grande construção. A Bíblia não relata isso, mas os estudiosos dizem que havia mais ou menos 30 mil israelitas e 153 estrangeiros trabalhando nesta obra. Essa obra demorou 7 anos para ser construída, porque esta obra já não era uma pequena obra, era uma obra muito grande para aquela época. E eu fiz alguma conta hoje, porque a Bíblia diz sobre colvados, e colvados tem 2 maneiras de medir colvado, eu aprendi isso, porque o colvado no hebraico, ele é daqui até a ponta do seu dedo, não dá, vamos dizer, não dá meio centímetro. Mas no latim, ele dá 2 metros e 55 metros. Então, irmão, eu fiz uma conta, porque a Bíblia diz que ele tinha 60 colvados de tamanho. De tamanho esse. Tamanho ele dá 153 metros. O tamanho. Eu quero explicar aqui algumas coisas, irmão, porque muitas vezes a gente olhando assim, pensa que o tabernáculo era um grande templo somente, uma porta que entrava, aqui uma cortina, entrava aqui para dentro, era o Santo dos Santos. Era muito mais do que isso. Deus mostrou, Deus falou, o que eles construíram. Esse lugar era cercado, primeiro tinha um muro em volta todinho. Quando você chegava e era um monte, de longe todo mundo avistava o templo. A primeira coisa que avistava era 2 colunas. Mas para chegar havia a primeira porta. Havia a porta do judeu, a porta do samaritano e assim indo. Mas no primeiro degrau que você subia havia 8 degraus. Subiu os 8. Era a primeira porta você entrar. Havia um grande pátio. Esse pátio é onde as pessoas se reuniam para entrar lá dentro. Você ia seguindo, aqui era um quadrado muito grande. Aí tinha mais 7 escadas. Que aqui significa número da perfeição, número 7, número de Deus. Ele subiu os 7 degraus. E eles avistavam a porta do templo e as 2 colunas. Qual era o nome dessas colunas, pastor? O nome de uma dessas colunas se chamava Jaquim, que significa ele estabelece. E a outra, Moazar, que nele está a força. Por isso, irmão, que a força da igreja não pode estar no ciclo de oração, a força da igreja não pode estar no pastor, a força da igreja não pode estar no irmão ou na irmã. Sabe por que a coluna da igreja é o Senhor Jesus de Nazaré? O Senhor, ele é a coluna, porque naquele lugar não havia coluna sobre o meio, as 2 colunas estavam do lado de fora do templo, significando que ele era a força, e ele estava estabelecendo a bênção sobre aquele povo. Esse era o significado daquelas 2 colunas. Ele era a força daquele povo, e ele estava estabelecendo a bênção sobre aquele povo. Quando se entrasse naquele lugar, seria abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque ele estava a força, e ele estava a bênção também. Porque a bênção do Senhor, por isso que quando nós viemos à igreja, nós viemos sendo preparados para receber a bênção do Senhor. Por isso que não é certo nós vimos para sentir Jesus. Eu tenho que vir sentindo Jesus, acreditando que hoje pode ser o dia do meu milagre, o dia da minha bênção, porque a força da igreja tem que estar no Senhor. Porque Ele é minha força. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz
Ele dá força aos cansados. Por isso que a Bíblia está dizendo: venham todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque nele está a força. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa, irmão, não é as duas colunas só assim. Não era só assim. A coluna, vou tentar mostrar para os irmãos mais ou menos como era. Depois de você passar, e outra coisa, quando você subia essas 7 escadas, você olhava desse lado aqui, estava o altar, onde era feito o sacrifício. Antes de entrar a primeira porta do templo, havia uma bacia de bronze, uma pia, onde lavava as mãos para pegar o sacrifício. Os sumos sacerdotes chegavam ali, eles tinham que lavar a mão, pegar o sacrifício, aí eles iam oferecer o sacrifício ao Senhor. E dali eles entravam para dentro do templo. Mas, quando você subia de 7 entrava aqui, ali estava, aqui estava a pia, e aqui estava a porta, vamos dizer, a primeira porta. Lembra que esses dias eu falei que a Bíblia tem do Salmo 120 ao Salmo 134, Salmo dos degraus. Sabe por quê? Havia 14 degraus. Os 14 degraus, cada degrau que eles subiam, eles louvavam o Senhor. Quando eles subiam o degrau, louvavam o Senhor com salmos. Cada salmo daquele tem uma história do povo de Israel. Ele estava lembrando daquilo que Deus já tinha feito ao favor deles. Então, toda vez, tudo tem um significado. Todas as vezes que nós vemos na igreja, mesmo que nós estamos precisando de um milagre, precisando de algo, foi como a irmã disse nesta noite, que ela tem testemunho para contar. Ela estava lembrando de tudo aquilo que Deus fez. Eu já posso lembrar de tudo aquilo que Deus fez. E que Deus fez na minha vida ainda, Ele vai fazer o milagre que eu preciso. Ele fez o milagre ontem, e eu preciso de outro milagre hoje. Ele tem poder para realizar esse milagre também na minha vida. Amém. Graças a Deus. A primeira porta que entrava, irmão, dentro do templo, havia aqui a coluna, uma parede, e as paredes faziam assim. Quando eles entravam, primeiro estava coluna, parede, aqui já começava a cobertura, porque fazia mais ou menos isso aqui. Daí, havia a outra porta, e dessa distância da primeira porta, essa segunda porta, eu também fiz as contas. Ela são 25 e 50 metros de uma porta para outra. Quando eles entravam, ali, na segunda porta para dentro, era o Santo